amém e amém. Glória a Deus. Irmão, se eu perguntasse através de qual milagre Deus demonstrou o seu poder nas águas do Egito, através de qual milagre Deus demonstrou o seu poder nas águas do Egito, talvez o primeiro acontecimento que invadiria a mente de muitos seria a travessia do Mar Vermelho. Quando Deus abriu o mar, ali ele mostrou o seu poder nas águas egípcias. E de fato, a abertura do mar, a separação das águas, foi uma grande demonstração do poder de Deus ali no Egito. Porém, essa não foi a única e muito menos a primeira. Porque antes de demonstrar o seu poder nas águas salgadas do Mar Vermelho, primeiro, Deus mostrou que era Deus nas águas doces do rio Nilo. E como foi que isso aconteceu, irmãos? E o que é que nós podemos aprender com o que Deus fez no rio Nilo? É sobre isso que nós vamos meditar aqui nesse texto, que eu pedi para vocês abrirem. Êxodo, capítulo 7, nós iremos meditar a partir do verso 14 até o verso 24. Se não der tempo tudo hoje, a gente termina no próximo domingo. Mas o nosso texto, a primeira praga, vai do verso 14 até o verso de número 24. E aqui nós vamos ver o autor narrando alguns acontecimentos, como as orientações que Deus dá a Moisés, a obediência de Moisés e Arão e as reações de diferentes pessoas no Egito. Talvez esse último ponto não dê tempo a gente ver hoje. Vai depender do desenvolvimento aqui do nosso estudo, né, da nossa palavra. Então vamos começar vendo, em primeiro lugar, as orientações que Deus dá a Moisés. Essas orientações, elas começam quando Deus faz um raio-x do coração de Faraó. Isso se encontra no verso de número 14. Vamos ler juntos. Êxodo 7,14 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O que significa a palavra obstinado? Adoecido? Endurecido. Que está endurecido é o meu... Endurecido. Aí tem endurecido, né? Interessante. Obstinado. Como é que está na tua versão, Leandro? Obstinado. Então, tá boa, tá boa. A palavra obstinado significa teimoso. Não é uma pessoa obstinada, é aquela pessoa que tem um objetivo na mente e não quer saber de nada. É aquela pessoa teimosa. O que é interessante é que no original, a palavra que aparece é pesado. Pesado. Por quê? Aí eu fui me perguntar, por que a Bíblia compara um coração obstinado a um coração pesado? Cheio de ódio? Interessante. Cheio de algum sentimento ruim, né? Cheio de ódio, no caso. Gilson.
não era para um propósito para destruir ele, mas era apenas, o Senhor queria só tirar o povo dele daquela escravidão. Mas foi o povo judeu que realmente, né, criou aquele império no Egito, devido a toda aquela escravidão, 400 anos mais que eles passaram. Então ele não poderia fraquejar pelas regras que o pai dele falou para ele. Então, se ele voltasse, quebrasse uma dessas regras, seria um elo fraco. Então, mas só que ele não entendia o propósito de Deus. Deixa o meu povo ir, tudo ficará normal, não vai mudar nada na tua vida, eu só quero tirar o meu povo daqui, porque eles são meus, eu preciso levar eles para a terra prometida, a qual o juramento que ele fez antes. Mas Faraó não entendia, porque era totalmente diferente. Porque ele tinha uma lição de vida, ele foi instruído naquilo dali, acredito eu. Verdade, a gente vê muito isso nos filmes, nos desenhos, né? De onde foi que o faraó se tornou uma pessoa teimosa? Realmente é o pai dele, dizendo, não seja fraco, né? Pode ser que foi um dos motivos para ele se tornar uma pessoa teimosa. Irmãos, eu creio que talvez uma das razões porque a Bíblia chama um coração teimoso de um coração pesado, é porque coisas pesadas, você percebe que não é tão fácil de você direcioná-las, né? Quando algo é pesado, você não tem tanta facilidade de levar aquilo para qualquer lugar. Algo maneiro, sim, né? Você pode direcionar. Mas quando é algo pesado, fica mais difícil de você direcionar aquilo. Não sei quantos aqui chegaram a alcançar a época da direção mecânica, né? Aquela direção que quando você tinha que dobrar para a direita ou para a esquerda, tinha que ser com o corpo inteiro, né? Não podia ser só com a mão. Não é como a direção hidráulica, a direção elétrica, que você faz a manobra com o dedo, se você quiser. A mecânica, não. Você tinha que ser musculoso para dirigir um carro alguns anos atrás, porque era uma direção dura, né? Eu tinha pena, se tinha mulher que dirigia algum tempo atrás, era de dar pena, viu? Porque era dura demais. Hoje os caminhões, eles têm a direção bem sensível, bem mole. Já, alguns tempos atrás, não. Então, um coração pesado é um coração cheio de sentimentos ruins, né, como o Alessandro falou, e também é um coração difícil de ser conduzido. É um coração que dá dificuldade para você levar para um lado ou para o outro. É claro que Deus vai retirar essa dificuldade através das pragas, mas nesse momento o coração dele está pesado. Não está indo nem para um lado nem para o outro. Está ali, ó, fixo. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou assim. E quando você presta atenção, Aristélia, sim, pode falar. Pastor, eu já ouvi pregadores falar que também dá a entender de que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse. Mas isso não faz sentido, porque se Deus endurecesse o coração de alguém, não tinha como ele ceder. O que o senhor me diz? A gente vai falando bastante sobre esse assunto, Aristélia, mas existem duas afirmações bíblicas que elas se completam nesses textos. Uma é a que diz que Faraó endureceu o seu coração. Metade das referências ao coração de Faraó é que ele endureceu. A outra metade é que Deus endureceu. Então, quem foi que endureceu o coração de quem? Foi Faraó que se endureceu ou foi Deus que endureceu? As duas coisas. Eu creio que quem começou foi Faraó. Faraó se endureceu, primeiro. E em consequência da atitude errada dele, Deus, ele pode. Paulo vai falar isso lá em Romanos. Exatamente. Então, quando o homem se endurece, Aristério, Deus, como castigo, como disciplina, ele pode manter um pouco mais. Agora sou eu que vou endurecer. Só que a Bíblia não diz que ele faz isso para sempre, e nem ele faz isso para a pessoa se perder, porque é algo temporário. Por exemplo aqui, Deus vai endurecer o coração de Faraó? Sim. Por quê? Porque primeiro o Faraó se endureceu. Segundo, para que ele vai fazer isso? Para que todo o Egito saiba que o Senhor é Deus.
Então Deus tem um propósito de salvar pessoas no Egito. E isso vai ser possível porque ele vai endurecer o coração de Faraó. Não quer dizer que por causa disso Faraó vai para o inferno. Não. Porque depois o endurecimento passa. É algo temporário. Aí Faraó poderia voltar a si. Olha, realmente Deus mostrou o seu poder, né? Então é uma verdade que às vezes pode parecer até contrária ao Deus da Bíblia. Mas não, Deus faz isso com o propósito até de salvar mais pessoas através disso. Por exemplo, o endurecimento dos judeus fez o que conosco? Trouxe o que para nós? Trouxe salvação, né? O endurecimento dos judeus trouxe salvação para os gentios. Aí o que vai acontecer? Os gentios são salvos. Deus vai tirar o endurecimento dos judeus para que eles também sejam salvos. Então Deus faz tudo com amor e faz tudo com propósito. Mas quem começou? Foi Faraó. Você vai ver que ele endurece o coração, como aqui. Aí em outras ocasiões, aí Deus vai endurecer. Então as duas coisas são verdade. Ok? Por mais difícil que seja da gente entender em alguns momentos, né? Pois não. Olha, chegou água aqui. Pai do Senhor a todos. Amém. Para ser bem mais explicativo possível, a questão do endurecimento. Em um relacionamento conjugal, o que faz o cônjuge endurecer o coração? São as atitudes do outro cônjuge. Isso. De princípio, o que o Senhor falou sobre Faraó já estava com o coração endurecido. Mas pelo fato das atitudes de Deus sobre as pragas, foram endurecendo um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Creio que Deus estava falando sobre isso. Ele estava dizendo, o coração do Faraó já está duro. Vai ficar mais ainda. Porque o que eu vou fazer vai tornar o coração dele mais duro ainda. É como se fosse algo indireto, você está dizendo, Alessandro? Através das pragas, o coração dele vai se endurecer. Isso. Pode ser também. Só que tem também, Alessandro, afirmações bíblicas de Deus dizendo claramente, eu endurecerei. Então esse é um direito que Deus tem sobre aqueles que se rebelam. Nunca é assim do nada. Mas alguém se rebelou, você cometeu um erro. É o que John MacArthur, por exemplo, chama de endurecimento punitivo de Deus. Como aconteceu com Saul? Exatamente. E em vários outros exemplos, né? Não foi Deus que começou, o homem endureceu o coração livremente. Mas aí agora Deus vai usar aquilo para trazer um bem maior através do endurecimento daquela pessoa, né? Não é algo definitivo, como eu disse, não é algo que necessariamente vai condenar aquela pessoa ao inferno, não é para salvação, é para algo aqui na terra, é algo temporário. E não impede que a pessoa se converta, só que vai dificultar ainda mais, né? Lá em, por exemplo, Mateus, acho que capítulo 13, Jesus diz por que ele conta parábolas. E a gente sempre acha que Jesus conta parábolas porque é algo mais interessante da gente ouvir. Ele diz, não, eu vou contar parábolas porque está profetizado. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão enxergar. Porque vocês fizeram isso, isso e isso. Então as parábolas eram também uma forma de punição de Deus para com quem não quis ouvir. Precisamos entender que Deus age assim. Então, qual é a aplicação que nós podemos tirar? Deus falou com você? Atenda. Atenda. Não endureça o coração, não, porque isso pode piorar ainda mais, né? Ixi, eu senti Deus falando comigo. Amém. Pois eu vou atender ao que Deus está falando, porque pode ser que eu tenha que sofrer muito se eu não ouvir. Amém? Mas a gente vai entendendo um pouco mais isso quando o texto disser claramente, eu endurecerei o coração de Faraó. Ok? Ainda falando sobre isso, irmãos, como eu ia dizendo,
nós vemos que muitas pessoas sem Deus, elas têm um coração pesado. Elas têm um coração difícil de ser conduzido. Eu digo isso porque eu já fui um jovem sem Deus. E hoje eu tenho na minha família pessoas que ainda não se entregaram. E vocês, eu creio que vocês também têm. Né? E como são essas pessoas? São pessoas fáceis, do coração ser conduzido para Deus? Não, às vezes a gente fica até impressionado. Como Deus fala, como Deus conduz, e a pessoa ainda assim continua obstinada, continua teimosa, continua rebelde. Né? Então, muitos descrentes, infelizmente, têm o coração de Faraó, que é um coração duro, que é um coração pesado, que é um coração que não se move para canto nenhum. Deus está mostrando, Deus está conduzindo, Deus está querendo a conversão, mas eles não entendem, né? Muitas vezes. Mas eu pergunto, será que são só os descrentes que têm um coração pesado de vez em quando? Ou será que nós crentes também? Né? Por exemplo, em relação à questão do perdoar. Quantas vezes, irmãos, nós cristãos temos dificuldade de perdoar outra pessoa? Né? A gente conversa, alguém conversa com a gente e o nosso coração fica ali, pesado. Não se dobra. Não, mas fez isso, não, mas fez aquilo. É um coração de Faraó. E a gente tem que ter cuidado com isso. Temos que permitir que o nosso coração seja leve e Deus conduza para onde Ele quiser conduzir. Não podemos ter um coração obstinado, um coração, não apenas em relação à falta de perdão, não, mas em relação a outras áreas também. Né? Às vezes um relacionamento, Deus avisa, né? Na internet tem muitas essas brincadeiras, Deus, se não for do Senhor, me dá um sinal. E aí Deus manda um raio, Deus manda alguma coisa, e ainda assim a pessoa não percebe que aquele relacionamento não é bom, que aquele relacionamento não é agradável, mas continua, não, vai dar certo, hashtag vai dar certo. Né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Deus começa então dizendo como está o coração de Faraó, para depois ele orientar Moisés acerca do que dizer e do que fazer a Faraó. Versos 15 a 18. Qual é a orientação que Deus dá para Moisés? Né? Verso 15. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Alguns acham que no Nilo havia uma espécie de culto, de adoração. Né? Estarás à espera dele, você tem que chegar antes dele, na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Interessante que antes Deus deu uma oportunidade para Faraó obedecer a palavra dele sem disciplina. Só que Faraó não ouviu. Você continua teimoso. Olha a responsabilidade de Faraó. Você não quis deixar o povo ir. Nos versos anteriores, Moisés e Arão já tinham ido à presença de Faraó e Faraó não deixou. Então agora ele diz, agora eu vou disciplinar você, vou começar a disciplinar você. Mas irmãos, vamos nos colocar no lugar de Moisés por alguns momentos. Né? Vamos calçar os sapatos de Moisés agora. Essas orientações que Deus deu para ele, eram orientações fáceis? Para quem Deus enviou Moisés? Para o homem, para um monarca, para a autoridade que se achava Deus e que já tinha dito não para ele. Olha para quem Deus disse para Moisés ir. Para uma pessoa poderosa, que já tinha dito não e que agora poderia atentar contra a própria vida de Moisés.
eu quero que você vá até Faraó. É a mesma coisa dizer para Ananias, eu quero que você vá até o apóstolo Paulo agora. Né? Apóstolo Paulo não, para Saulo. Quero que você vá até agora alguém que pode te matar. E qual foi a mensagem que Deus deu para Moisés dizer para Faraó? Uma mensagem boa, né? Faraó, eu vim aqui para dizer que você é o centro do evangelho, né? Eu vim aqui para dizer que você é uma raridade. Eu vim aqui para dizer que Deus não vive sem você. Foi? Foi uma mensagem agradável? Foi não, ele disse, olha, o Deus dos hebreus não está pedindo, ele está mandando. Deixa o meu povo ir. E porque você não deixou, eu vou fazer isso, isso, isso com o teu rio. Esse agora, diante do qual você está. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Muitas vezes, Deus vai nos mandar para pessoas agradáveis, com mensagens agradáveis. Sim ou não? Mas nem sempre. Muitas vezes, a orientação de Deus vai ser para irmos a pessoas desagradáveis com uma mensagem desagradável. E vai ser a orientação de Deus. Você é meu servo, você é minha serva, pois está aqui, eu quero que você vá até essa pessoa, sim, até ela. O que eu vou dizer para ela, Senhor? Você vai dizer assim, assim, assim. Você vai dizer palavras desagradáveis para ela. Então, muitas vezes, irmãos, Deus vai nos dar missões assim. Lembram, por exemplo, dos sonhos que José interpretou na prisão? José estava na prisão, injustamente. Copeiro de Faraó e o padeiro do Faraó foram presos, tiveram um sonho. José perguntou, por que vocês estão tristes? Estou preocupado com vocês. E aí eles explicaram, não, a gente teve um sonho, a gente está meio assim perturbado para saber o que significa. José disse, pois conte. Deus interpreta sonhos. Né? Um homem preso injustamente quer servir a Deus na cadeia. E aí cada um conta um sonho. E o significado do primeiro sonho era restituição. Eita glória, ô palavra boa de entregar, né? Estou vendo uma chave na sua mão agora. Estou vendo que quando você sair daqui, os teus sonhos se realizarão. Vai ser bênção, agora é só vitória. Quando você estiver lá fora, lembra de mim, viu? Só que o sonho do outro não era restituição, era enforcamento, era decapitação, era morte. O que José faz? Ixi, peraí, esse sonho aí eu não estou entendendo bem não, né? Passa para outro, irmão ali é mais... Não, ele diz, olha, o significado é diferente. Dentro de 3 dias, Faraó vai tirar a sua cabeça fora. Irmãos, talvez o que os sonhadores da nossa época precisam é de Josés. É de Josés que dizem o que deve ser dito, o que Deus mandou dizer. Que interpretam um sonho como ele é. Josés que não vão deixar de dizer o que é bom por inveja. Porque José poderia ter ficado com inveja. 3 dias tu vai sair daqui, mano. Né? Poderia ter ficado calado. Às vezes, Deus... Irmãos, a gente sente fazer um elogio para alguém, mas a gente trinca os dentes. Não fala. E às vezes é para alguém que está numa situação que você queria estar. E Deus quer te testar, fazer um elogio para aquela pessoa, para você se libertar de qualquer inveja, de qualquer sentimento ruim. Deixa Deus vencer isso na sua vida. Mas a nossa geração também precisa de Josés que não vão deixar de dizer a verdade por medo. Por medo vão deixar de dizer o que é desagradável. Nosso Senhor Jesus não agiu assim. Ele disse o agradável e ele também disse o desagradável. Hoje pela manhã, inclusive, a irmã Lediane compartilhou um devocional, não foi, Lediane? Lá de Jeremias 1, 18 e 19. O que diz esses versículos? Eis que eu estou colocando
você contra os reis, contra os profetas, contra os sacerdotes. Obrigado, Senhor. Estava precisando disso mesmo, né? Estou te colocando contra, mas eu estou fazendo de você uma fortaleza para suportar as adversidades. Então, irmãos, vamos entender que às vezes vai ser Deus mesmo mandando a gente transmitir uma mensagem difícil para alguém que precisa ouvir essa mensagem difícil. Então Deus diz: Moisés, fala assim para Faraó. Segunda orientação que Deus dá: Moisés, fala assim para Arão, teu irmão. Verso 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão. Deus fala com Moisés para dizer algo a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre os seus lagos, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Irmãos, quem era o líder dos dois? Moisés ou Arão? Moisés. Mas Deus queria que Moisés fizesse tudo? Não. Aqui ele diz: Moisés, fala a Arão que ele fira as águas do Nilo. Fala a Arão que ele fira com o seu bordão o rio. É o mesmo. É o mesmo. Mesmo do milagre anterior? Você está perguntando? Não, eu creio que cada um tinha um. Boa pergunta, viu? Se é o mesmo bordão de Moisés, né? Não, toma o teu bordão. Então cada um tinha um. E aí, irmãos, tem gente que acha que ser líder de alguma coisa significa fazer tudo. Significa fazer todo o trabalho pelos seus liderados. Quando, na verdade, o trabalho de um líder é orientar os liderados a fazerem aquilo que Deus quer que eles façam. Ah, eu sou líder, eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que bater o escanteio e correr para cabecear. Tem pastor que é assim, eu já vi. Mas não é essa a vontade de Deus. Lá no capítulo 18, o sogro de Moisés vai dizer para ele: tu quer morrer? Tu passa o dia todinho julgando esse povo, divida a carga. As questões maiores você resolve, mas tem questão que o povo é capacitado para resolver. Assim você vai sobreviver e esse povo vai estar feliz. Não vai estar numa fila medonha te esperando. Então existem coisas, irmãos, que nós temos que delegar para alguém. Nós temos que compartilhar com algumas pessoas. Tem coisa não, que a gente tem que fazer, amém. Mas o que não for, irmão, isso aqui é para ti, isso aqui é para ti. Você vai fazer isso. Dentro de casa, né? O que os nossos pais faziam? Nos davam tarefas importantíssimas. Se não encher a garrafa, não tem água, né? Lá em casa, se eu não ciscasse o quintal, parecia uma floresta. Eu queria sair, eu queria jogar bola, e a mamãe dizia: se você não ciscar o quintal, você não sai. Amém. Entendi que eu era importante naquela casa, né? Tinha algo para eu fazer. Com raiva, fazia e depois ia melhorando o coração da gente. Ser líder é isso, irmãos, é fazer com que os membros do corpo trabalhem. Amém? Outra lição que eu aprendo aqui, muito importante, escute. Existem coisas que Deus quer nos dizer através de outros. Por que Deus não falou diretamente com Arão? Deus fala com Moisés, para Moisés falar com Arão. Por que Deus não falou diretamente com Faraó? Deus fala com Moisés para falar com Faraó.
É porque existem coisas que Deus quer nos dizer através de outros. No caso do descrente, isso é muito fácil de aceitar. Não, realmente o descrente não tem contato com Deus. Então Deus quer usar a igreja para falar com o descrente. Mas quando se trata de crente falando para outro crente, já tem logo quem diz, não, mas Deus não falou comigo. Né? Estou esperando Deus falar comigo primeiro. Cuidado. Talvez não seja isso que Deus queira. Talvez Deus já está falando com você através de outro. Estou dizendo que Deus não pode confirmar no seu coração. Amém, irmão? Se é Deus que está falando, eu vou pedir para Ele confirmar no meu coração. Mas é muito perigoso você já ir rejeitando. Não, eu só vou ouvir se Deus falar comigo. Imagina Arão dizendo para Moisés, né? Eu só vou fazer isso se Deus falar comigo diretamente. Aí Moisés, ó. Aí é. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Tinha o quê? Na língua, na forma de falar, que tem um versículo que ele fala que era pesado de língua, eu não entendo muito bem, né? Mas eu acho que ele tinha talvez dificuldade em se expressar, né? Ou não? Existe um debate muito grande sobre isso, Namita. Ótima pergunta. Porque a única pessoa que diz que Moisés tinha dificuldade é o próprio Moisés. E ali vem uma série de negativas de Moisés. Mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Né? Desculpas. Né? Talvez Moisés era uma pessoa introvertida. Amém. Né? Talvez Arão era aquele cara mais para frente. Pode ser. Mas Deus usa qualquer tipo de pessoa. Né? Aquilo não ser... O que Deus diz para Moisés, Moisés, isso não é impedimento para mim. Eu posso usar qualquer um. Eu que permito a surdez, eu permito a mudez. Tu acha que eu não vou te usar? Né? E quando o Novo Testamento fala sobre ele, Sunamita, diz que ele era instruído em toda a ciência dos egípcios, em palavras e em obras. Então, o currículo de Moisés, naquela época, já era assim, para qualquer vicunha aceitar assim na hora, né? Eu Qualquer falo empresa. assim porque eu tenho dois irmãos, né, de pai e mãe, e é incrível a diferença entre eles. Um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido, e houve um momento em que um deles chegou a dirigir uma congregação, né, mas para escrever os sermões, ele recorria ao irmão mais introvertido. Olha Porque ele tinha muito conhecimento e não é que ele usasse, se aproveitasse do meu outro irmão, se é que vocês estão entendendo. Sim. Mas era como se fosse assim um conjunto, né? Eles Interessante. dois, e eu lembrava muito de Moisés e Arão nesse sentido, porque eu interpretava assim, né? Sim, sim. E eles atuaram junto durante algum tempo, assim, sempre o meu irmão era meio gago, ele é hoje meio gago, introvertido, mas ele tinha uma inteligência tão grande que ele conseguia tirar dúvidas do mais extrovertido a ponto do extrovertido conseguir explanar para a igreja melhor. Olha Né? aí. Era interessante. Era o Arão pedindo ajuda a Moisés. Exatamente. E tem sido assim, né? Glória Até a Deus. hoje a gente tem dúvidas, recorre a ele. Glória a Deus. E só mais um adendo, quando as pessoas dizem assim... Mais um quê? Adendo. Viu? A BD é cultura, viu? Quando o senhor falou, né? Se Deus falar comigo, esses dias eu e o Jean, a gente estava vendo um vídeo que hoje em dia é muito fácil falar essa frase. Ah, se Deus falar, Deus falou comigo. E quando a gente vê na Bíblia, quando Deus falava com alguém, a pessoa ficava doente, a pessoa ficava sem comer, a pessoa ficava prostrada, a pessoa não aguentava, não suportava, era algo terrível. E as pessoas hoje banalizam falando, mas Deus falou comigo. E você está vivo e está bem, porque Deus falou contigo. É verdade. Interessante, né? É verdade. Quem tinha uma visão de Deus, quem tinha a visão de um anjo, quase não aguentava. Né? Imagine a visão do próprio Deus. É que nem o eu te amo. Né? O eu te amo, infelizmente, ficou muito banalizado hoje em dia. Quando a gente entende que o amor, ele não é apenas um sentimento, mas é uma decisão, e uma decisão de se sacrificar por alguém, infelizmente a gente não vê esse entendimento em muitas pessoas. Né? Pois bem,
em relação a Moisés e Arão, eu vejo Arão mais como uma garantia para o próprio Moisés, Suramita. Não é que Moisés precisasse, na ótica de Deus, mas já que ele estava citando isso, Deus diz, olha, eu vou conceder. Só que Arão acabou trazendo algumas dificuldades para Moisés, que sem ele, Moisés não teria tido. Então, às vezes, a insistência em algo ou em alguém pode acabar trazendo dificuldades para nós que a gente não teria sem aquela pessoa como muleta. Claro que era irmão de Moisés, mas Moisés quase que dependeu de Arão por alguns momentos. E nos olhos de Deus não dependia, porque Deus chamou Moisés. Mas Moisés achava que sim, Deus, tá bom, então eu vou enviar Arão contigo. Mas se prepare, porque vai ser um Ló na tua vida, né? Sobrinho de Abraão. Então, irmãos, essa é uma lição que nós podemos aprender, né? Claro que Deus fala com todos, mas às vezes Ele quer usar alguém para falar com outro alguém, ok? Qual é a reação de Moisés e Arão? Versos 20 e 21. Deus dá as orientações a Moisés, diz até o que Arão deve fazer. Nos versos 20 e 21 nós temos a obediência de Moisés e seu irmão Arão. Verso 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Aqui nós vemos que Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão. Em alguns casos sim, mas nem sempre. Em alguns casos Deus troca a questão de quem nasce primeiro. Davi era o caçula, mas era o líder, né? Então, em vários casos, não é a questão de primogenitura que traz liderança, mas sim o chamado de Deus mesmo na vida deles, né? Então, irmãos, a obediência, quando a gente lê o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que enfocam a vida de Moisés, a gente vê que a obediência de Moisés se torna uma marca registrada dele. Várias vezes vai dizer, Moisés fez tudo como o Senhor lhe ordenou. E Moisés obedeceu em tudo. O próprio Deus, lá em Números 12, verso 7, vai dizer, ei Miriam, para a irmã dele, você está mexendo com Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Imagina o próprio Deus dizer isso, né? Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés vai errar? Vai. Davi vai errar? Vai. Nós vamos errar? Vamos. Mas a obediência precisa ser a nossa marca registrada. Alguém tem que olhar para nós, irmãos, e o que vai se destacar não é a desobediência. A desobediência vai ser vista, né? Assim como um juiz que apita um jogo de futebol erra, nós também vamos errar. Mas no final a avaliação tem que ser positiva. Rapaz, fulano realmente teve uma vida transformada. Essa tem que ser a nossa marca registrada. O crente tem que ser obediente. Crente rima com obediente. Vini. Falar que nem assinamento, né? Só um adendo aí. Aí me arrepiei todinho. Não, é porque a gente está falando sobre a voz de muitas águas, né? Com os jovens nas quartas-feiras. Interessante os louvores hoje. Rapaz, parecia que você estava E adivinhando. nessa quarta que passou agora, a gente falou sobre a voz da maioria. Eita. E a gente usou como exemplo Arão. Arão, ele não ouviu a voz de Deus em um momento, ele ouviu a voz da maioria. Quando Moisés subiu o monte, Sim, né, sim. para receber as tábuas. E aí o pessoal estava dizendo, vamos fazer um bezerro de ouro, não sei o quê. E Arão disse, Amém. vamos fazer, né? Fez uma pesquisa de opinião, né? Então, aí ele pegou e fez. Já Moisés não. Moisés, ele ouvia a voz Eita, de Deus. Deus. Glória a Deus. Ele era obediente, como o pastor estava falando. Podia ser todo mundo
Contra ele, Deus. Contra ele, Vocês Deus está falando. estão perdidos, pessoal. Estamos- Amém, glória a Deus. É isso mesmo. Viu? Felizmente, o temor dos homens, ele nos causa muitos prejuízos. Quando a gente quer agradar as pessoas, desagradando a Deus, dá certo não. Né? Então, Moisés obedece. E o que é que acontece quando eles obedecem, irmãos? O que é que acontece quando a gente obedece? Cri, 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 cri. Vou ler de novo o versículo, viu? Verso 19, 20 e 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Então, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Primeiro veio a obediência, depois veio o milagre. E é ou não é quase sempre assim, irmãos? Primeiro a gente obedece, depois Deus opera. Primeiro a gente faz o possível e Deus entra com o impossível. Por que que às vezes o impossível não acontece? Eu estou esperando o milagre de Deus. E Deus está esperando uma obediência a nós. Quando a gente colocar o pé, o Jordão se abre. Quando Arão obedeceu, quando Moisés obedeceu, o milagre aconteceu. Então é assim, irmãos. Primeiro nós temos que obedecer. E às vezes é obedecer em pequenas coisas. Inclusive na área financeira. Às vezes a gente vê que Deus ele libera o muito em várias partes da Bíblia quando a gente obedece no pouco. Tem ou não tem história assim na Bíblia, né? 5 pães e 2 peixinhos, quem foi que deu? João vai dizer que foi um jovem. Não foi um apóstolo. Um jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos, desse pegou pouco e transformou em muito. Então, às vezes, a viúva, Elias chega para a mulher e ela entrega, ela confia um pouco, Deus opera o muito. É porque Deus está interessado no nosso pouco, irmãos? Ao nosso pouco interessa a Deus. Não, porque até desigual é. Deus pega o nosso pouco e em troca nos dá muito. Nem igual é. É porque Deus quer o nosso pouco? Não. É porque Ele quer a nossa obediência no pouco. Porque Ele vai pegar o nosso pouco e vai nos dar muito. Mas às vezes Ele só vai liberar o muito quando a gente entregar o pouco. Ou o que Ele mandou a gente entregar, a gente fazer. Então eles obedecem e o milagre acontece. Será que tem algo hoje que você está precisando obedecer a Deus? Aristério. Interessante, pastor, que quando as águas se transformam em sangue, os magos de Faraó também fazem o mesmo. Ou seja, a gente tem que ter cuidado que o inimigo copia as coisas de Deus. Exatamente. Esse é o assunto do próximo domingo, viu? Falte o trabalho para vir, viu, Aristério? Falte o trabalho... Não, estou brincando. Irmãos, interessante isso aí. Talvez não dê tempo a gente chegar nesse ponto hoje, mas é um ponto importante que a gente precisa tratar. O inimigo, ele também sabe disfarçar milagres. Então, a gente vai ter que estar atento para o que é e o que não é de Deus, né? Mas, por falar em milagres, que milagre foi esse, né? Porque o verso 21 diz que toda a água do rio se tornou em sangue. Não foi só uma parte, não. Foi toda a água do rio. E a gente não está falando de um rio qualquer, não. Nós não estamos falando do rio Maranguapinho, que tem 39 quilômetros, nem sabia. 34 quilômetros de extensão, o rio Maranguapinho. É grande, não é não? 34 quilômetros. Daqui para Ceasa a gente quase morre andando. É 2 quilômetros. Imagina 34 quilômetros de extensão. Imagina o rio Maranguapinho se transformando em sangue.
Seria impressionante ou não? Mas a gente não está falando do rio Maranguapinho, a gente não está falando do rio Ceará, que tem 60 quilômetros de extensão. Que rio é esse aí? Eita! É um sangue assim meio anêmico, né? Ah! Muito bem. Quem está no Data Show? Muito bem, Sarinha. Salva de palmas para a Sarinha. Vou até trazer umas transparências no próximo domingo, viu? Glória a Deus. Então, o rio Ceará, irmãos, ele tem 60 quilômetros. Imagina 60 quilômetros de extensão transformados em sangue. Só que nós estamos falando do rio Nilo, que até hoje é considerado por muitos como o rio mais extenso do planeta, com 6.650 quilômetros de extensão. Só para você ter uma ideia, o Brasil, de norte a sul, tem 8.000 quilômetros e pouco. 8.000 de norte ao sul, do Iapoque ao Chuí. Agora imagina um rio que é quase do tamanho do Brasil, e Deus transforma ele inteiro em sangue. Então, irmãos, a travessia do Mar Vermelho vai ser uma grande demonstração do poder de Deus, sim. Mas a transformação do rio Nilo em sangue não foi um milagre pequeno, não. Foi o primeiro, foi só para Deus dizer, olha, meu cartão de visitas, prazer, eu sou o Senhor. Então, louvado seja Deus, irmãos. E aí isso nos leva a perguntar, eu pergunto para vocês, por que sangue? Por que Deus não transformou em vinagre? Né? Por que Deus não transformou em outra substância qualquer, em lama? Por que sangue? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Não? Não? Eu creio que eu descobri o motivo. Né? E eu vou compartilhar com vocês agora, porque existe outro texto na Bíblia que também fala sobre águas transformadas em sangue. E lá diz por quê. Apocalipse, capítulo 16. Versos 4 a 7. Terceira taça. Você sabe que o Apocalipse ele tem séries de 7. 7 selos, 7 taças, 7 castigos, 7 pragas. E aí a terceira taça diz assim, derramou, amém? Apocalipse 16 e 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Está falando de algo provavelmente futuro aqui, Apocalipse. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Tinha que ser sangue, porque foi sangue que aquelas pessoas derramaram. Sangue de servos de Deus, sangue do povo de Deus. Apocalipse fala que Deus vai julgar isso em algum momento do futuro. Êxodo, os primeiros capítulos de Êxodo mostram o povo sendo oprimido, muitas vezes sendo morto pelos egípcios. Pois agora Deus ia julgar os egípcios, fazendo com que eles tivessem que beber ou rejeitar o sangue que eles derramaram. Deus é justo, irmãos. Todo o sangue derramado um dia será julgado
pelo Senhor. Que dirá o sangue de um servo ou de uma serva dele, né? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Preciosa ali, eu creio no sentido de Deus cuida. Um santo não morre de qualquer jeito. Só se Deus permitir, é como Deus permitir. E Deus vai julgar quem derramar o sangue de um servo dele. Então, provavelmente ali Deus já estava dizendo, olha, lembra agora o que vocês fizeram? Lembra o sangue que vocês derramaram? 400 anos de escravidão. Está aí, ó. É os pecados de vocês nas águas do rio Nilo de vocês. Eita Deus. Não vai dar tempo, irmãos, a gente vê o último ponto, que é as reações dos egípcios. Então eu quero encerrar marca-testando, enfatizando uma característica de Deus que eu creio que nós podemos extrair desse texto até aqui. Que característica de Deus é essa, pastor? Deus é o Deus da água doce. Do mundo inteiro. Deus é o Deus de cada rio, de cada açude, de cada reservatório, de cada fonte, de cada água potável. Ele é o dono e Ele é o Deus destas águas. Não que eu esteja dizendo com isso que Deus não é o dono da água salgada. É claro que Ele é. E a abertura do Mar Vermelho vai mostrar que Ele é o dono da água salgada também. Só que hoje eu quero enfatizar, irmãos, esse tipo de água que é ainda mais necessária para a nossa sobrevivência, que é a água doce. Água sem a qual a gente não vive. Quem é o dono dessa água? Quem é o Deus dessa água? É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Só que os egípcios, eles não entendiam isso, eles não concordavam com isso. Os egípcios achavam que o rio Nilo era deles. Como às vezes nós achamos que a água que nós temos em casa é nossa. Ou nós não lembramos, ou nós não agradecemos a água que temos. A não ser quando falta, né? Aí quando falta a gente se desespera e lembra, eita, se não for Deus me dando água, eu morro. Então temos que entender que Deus é o dono de toda a água potável que existe no mundo. Quem crê que Deus é o dono? Tem tanta água potável no mundo, né, no interior. Eita, cada açude, cada rio. Aí você pensa que tudinho é do meu pai. Não é meu não, mas é do meu pai. Porém, irmãos, Deus não é apenas o dono. Estou dizendo que Ele é o Deus. E qual a diferença entre dono e Deus, pastor? Por exemplo, alguém trouxe essa água aqui para mim, né? Então, digamos que eu vou no mercantil e compro. Eu posso abrir minha boca e dizer, essa água é minha. Eu sou o dono dela. Em algum sentido eu sou, pelo menos humanamente falando. Só que eu não sou o Deus dessa água. Eu posso ser o dono, humano, mas eu não sou o Deus. Por quê? O máximo que eu posso fazer com essa água é utilizar. Né? Eu vou utilizar, posso guardar por algum tempo. Deus não. Ele não apenas pode utilizar essa água. Ele pode transformar essa água no que Ele quiser. Tanto é que quando o Filho de Deus vier à terra, o primeiro milagre que Ele vai operar em Caná da Galileia vai ser transformar a água potável em vinho. Porque Ele transforma a água dele no que Ele quiser. Em vinho, em sangue, em nada. Porque é dele. Ele é o Deus da água. Agora imagina o alvoroço que isso deve ter causado naquela época. Por quê, pastor? Domingo passado eu acho que eu fiz referência ao fato de que quando Deus mandou as pragas, de certa forma,
ele estava atingindo os falsos deuses do Egito. E de fato, ele atingiu. A começar por essa primeira praga, ele já atingiu. Porque havia deuses intimamente relacionados ao Nilo no pensamento egípcio. Na verdade, para quem via de fora, irmãos, o Nilo já era algo fantástico. Tanto é que um historiador chamado Heródoto, ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Não é o Nilo que é uma dádiva do Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque foi o Nilo que fez nascer o Egito. Foi o Nilo que sustentou o Egito. Foi o Nilo que fez o Egito crescer. O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, se para quem via de fora já considerava o Nilo algo grandioso, imagina para os próprios egípcios. Eles consideravam o Nilo algo divino. Divino não porque o Nilo em si fosse um deus, mas porque havia deuses lá dentro. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no deus Hapi. Se escreve H-A-P-I, mas se pronuncia Hapi. Hapi, ele é considerado ou era o pai dos deuses. Então Deus foi logo no pai. Deus não começou fraco não, vai logo no pai dos deuses. Ele é chamado de o pai dos deuses e ele personifica a inundação, a enchente do rio Nilo. Quando o rio Nilo estava cheio, as pessoas viam Hapi ali. Olha, Hapi está aqui, ele está agindo. O Deus do rio Nilo está agindo a nosso favor. Ele era descrito como um homem barrigudo e que andava com 2 vasilhas nas mãos. E Deus transformou até a água das vasilhas em sangue. Então tinha o deus Hapi, tinha Osíris, que era a deusa fertilizante das águas do Nilo. Osíris é o deus da fertilidade, e era ele quem fertilizava o Nilo. Tinha Ísis, que se acreditava que as lágrimas dela enchiam o Nilo. Tinha Quenubis, que era a divindade ligada às cataratas do rio Nilo. Então, podemos contar aí pelo menos 4 deuses relacionados a esse rio. Aí vem o Deus dos hebreus, ou seja, o Deus dos escravos, e avisa o que vai fazer com o Nilo, e depois faz, como quem diz: o Deus deste rio não é Hapi, não é Osíris, não é Ísis, não é Quenubis, não é qualquer outro. O Deus deste rio sou eu e somente eu. Eu governo todas as águas. Então não é do Nilo que vocês precisam para sobreviver, egípcios. É de mim. É do Senhor Deus. Sou eu que controlo tudo, eu sou o dono e eu sou o Deus destas águas. Então esse é o primeiro milagre, irmãos. E talvez trazendo para as nossas vidas, nós precisamos ir para casa, começando a enxergar Deus em todas as coisas. E talvez precisando começar a enxergar Deus nas águas que Ele nos dá. Na água que a gente tem para tomar banho. É porque Ele é o Deus que trouxe água para nós. E principalmente na água que nós temos para beber. Essa água é dele. Ele permite que ela continue sendo água. E ela veio até mim. Então, Senhor, o que eu tenho para agradecer hoje? Tanta coisa. Agradece o ar. Agradece a comida. E quando sentir sede, quando estiver bebendo, agradece ao Deus da água. Obrigado, Senhor, porque eu te conheço. Eu não preciso achar que isso aqui foi o homem que me deu, mesmo que o Senhor tenha usado ele para trazer para mim. Ou que foi outra divindade, não. Hoje eu entendo que isso veio de ti para mim. Muito obrigado. Vamos orar. Pois não.
Vamos orar, depois a irmã Suiane quer dar um testemunho. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Quando nós a ela nos dedicamos, o Senhor nos recompensa, nos fazendo entender, Senhor, verdades sobre a Tua pessoa, sobre o Teu poder. Senhor, muitas vezes nós queremos Te enxergar apenas nas coisas extraordinárias. Mas nós esquecemos, Pai, que nas coisas do dia a dia, o Senhor lá está também. Toda vez, Senhor, que nós estamos com sede e nós temos água para beber, é porque o Senhor assim o permitiu. É porque o Senhor assim nos trouxe. É porque Tu és o dono, Tu és o Deus da água que nós bebemos, da água potável. Tu és o Deus dos reservatórios, Pai. Agora, o homem acha que essa água é dele, mas em um segundo o Senhor transforma esta água naquilo que nós não podemos beber. Então esta água pertence a Ti, Senhor. E nós agradecemos porque ela chega até nós. Que possamos Te dar graças por tudo, Senhor. Inclusive por aquilo que parece tão rotineiro, tão natural. Mas quando falta, faz falta. Muito obrigado, Deus. Que possamos sair daqui gratos, sabendo que toda injustiça é julgada por Ti no tempo certo e da maneira correta. Nós confiamos no Senhor. Que todo orgulho, Senhor, que possa haver em nosso coração, seja evaporado, Senhor, pela verdade da Tua palavra, e que fique apenas a nossa dependência total e completa no Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo domingo a gente dá continuidade ao nosso estudo.